Hoje no Sem Filtro, a gente estava discutindo essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de criar um inquérito novo, como se ele já não tivesse tantos outros, para investigar tudo o que aconteceu naquela operação contenção da Polícia Militar e da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, que teve nas áreas mais afetadas, entre os moradores das áreas mais afetadas, eu estou falando das favelas e comunidades do Rio de Janeiro, quase 90% de aprovação. A maioria fala, a democracia ouve as pessoas, e aí eu tenho uma aprovação em pesquisas que normalmente são, até outro dia, estavam simpáticas ao governo. O governo está, digamos, extremamente irritado com isso, porque, incrível, né, como a vontade popular incomoda o atual governo. Agora, eu tenho um ministro do Supremo investigando, não dava nem para caber na frase, né? Um ministro do Supremo investigando, mas se é um juiz, o que ele está investigando, né? Uma ação de uma polícia, que é um direito constitucional, uma prerrogativa dos estados dentro do Pacto Federativo. Segurança pública, quem exerce são os estados. Polícia ostensiva, polícia investigativa, enfim. E ali não é crime federal, nada, nós estamos falando de segurança pública. E está tudo bem. E a gente não vê uma reação dentro do próprio Supremo. O próprio ministro Alexandre de Moraes tem uma situação, e fala isso com tristeza, porque não era o tipo de coisa que o Brasil deveria estar se dedicando agora. Temos coisas, digamos, agora isso se tornou muito importante, mas temos coisas imprescindíveis, como, por exemplo, discutir desenvolvimento econômico do país. Nós somos um país ainda com nível de desenvolvimento muito baixo pelo potencial que temos. Mas ele está lá, agora, abriu novamente agora tem um processo contra o antigo assessor dele, perito, que o denunciou por práticas completamente abusivas dentro das investigações em relação à trama golpista, aquelas coisas todas. Como é que chegamos a esse ponto? Eu tenho que insistir nessa pergunta. É concessão demais? É silêncio demais? Eu acho que, eu continuo achando que a questão vem a longo prazo, gradativamente. Agora, a questão do Tagliaferro que você mencionou no final é interessante, porque se você for pensar, por exemplo, na época do Watergate lá nos Estados Unidos, garganta profunda e tal, todo mundo foi protegido para se investigar. Não interessa se o Tagliaferro falou é verdade ou é mentira. Mas dentro de uma república, se você tem uma acusação grave contra um dos representantes dos poderes da república, você para investigar. Você protege esse indivíduo até o final da investigação. Depois, obviamente, se ele estiver mentindo ou algo do gênero, ele vai sofrer as consequências. Ele responde pelo que ele fez. Exato, claro. Mas você precisa primeiro proteger para proteger a República. Né? Antes de tudo, a gente tem uma República Democrática, temos que proteger a República Democrática. No segundo ponto sobre a DPF, eu critiquei especificamente a DPF no livro. Eu fiz no final várias críticas a determinados votos. Eu acho que, obviamente, ela passa, para mim, dos limites, não deveria estar fazendo. E, curiosamente, na semana passada, salvo engano, teve uma decisão nos Estados Unidos em que um juiz de primeiro grau fez uma decisão parecida, né, no sentido de determinar que agentes, eu acho que era de imigração, tomassem diversas providências. Né? Uma decisão muito parecida com o que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Só que foi para a Corte de Apelação, a Corte de Apelação americana disse, peraí, você está fazendo microgerenciamento por decisão judicial da atividade do Executivo. Isso não é função do Judiciário. E cassou a decisão de primeiro grau. A sagrada separação dos poderes e respeito às prerrogativas do outro. Exato, porque se é microgerenciamento, viola a separação de poderes. Porque isso não é a sua atribuição. Sua atribuição como juiz, julgador, é dizer se é constitucional, se não é, se é legal, se não é. Agora, quando você começa a microgerenciar o que o Executivo deve fazer, você está, obviamente, passando por cima. É como o Supremo legislar. Ele é judiciário, não é legislativo. Sim. É incrível quando a semântica é afrontada antes da lógica, né? Porque a própria semântica já sofre com isso, né?